E é isso, no primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto, Lula e Jair Bolsonaro trocam acusações e são os principais alvos de ataques de adversários. Com um recorde de audiência no YouTube, o encontro que reuniu um pool de veículos de comunicação aconteceu ontem aqui na sede da Band em São Paulo e reuniu, além das emissoras do Grupo Bandeirantes, o UOL, a Folha de São Paulo, TV Cultura, além do Google. Entre os assuntos discutidos, corrupção, economia, a fome, a pandemia, o Auxílio Brasil, a harmonia entre os três poderes e a violência contra as mulheres. Estiveram nos estúdios da Band Jair Bolsonaro do PL, Lula do PT, Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB, Soraya Tronic do União Brasil e Felipe Dávila do Novo. Logo na abertura, o atual presidente da República criticou medidas que sofreram interferências do Supremo Tribunal Federal. A gente está acompanhando a imagem do presidente Jair Bolsonaro, mas a gente perdeu o início aqui da fala dele, do áudio, né, da fala dele. Canais abertos por aqui. Vamos agora acompanhar, sim, o que disse o presidente. O ministro, agora há pouco, interferiu, mandando investigar, fazendo busca e apreensões, e, entre outras barbaridades, um grupo de empresários. Ou seja, esse não é o trabalho do Poder Judiciário, reagir no tocante a isso. Como, por exemplo, também dei anistia a um deputado federal que havia injustamente sido condenado a 9 anos de cadeia por falar. Não interessa o que ele falou. Ele tem imunidade por qualquer palavra, opinião e voz. Eu não tenho problemas com poder nenhum. Alguns poderes, ou melhor, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que querem, a qualquer preço, interferir no Poder Executivo. Nós não podemos admitir isso aí. A harmonia tem que existir e a independência e o respeito acima de tudo. E o respeito não falta da minha parte, de outra parte que alguns se manifestam contrário à minha pessoa. Bem, ao falar sobre a economia, Lula destacou os números dos 2 governos dele. Quando eu tomei posse em 2003, o Brasil estava quebrado. Nós tínhamos uma inflação de 12%, desemprego de 12%, nós tínhamos uma dívida pública de 60,4% e nós tínhamos uma dívida externa de 30%. Esse que vos fala reduziu a dívida pública líquida para 39%. A inflação que foi para dentro da meta, que eu não posso voltar e faz aí menos do que eu fiz, porque seria melhor não voltar então. Este país é possível ser consertado. Eu já provei uma vez, eu tenho o prazer de quando eu deixei a presidência, a economia crescia 7,5%. Ciro Gomes reforçou que o próximo presidente da República terá uma missão fundamental: diminuir a fome no país. 33 milhões e 100 mil brasileiros estão passando fome. 125 milhões de brasileiros, você está nos ouvindo aí, não comeram as 3 refeições. Só uma de cada 4 crianças no Brasil fazem 3 refeições. Por isso eu quero encerrar essa disputa de quem é que é mais Papai Noel em véspera da eleição, Bolsa Família mais 200, que mostra os limites politiqueiros de uma política de renda. Lembrando a CPI da pandemia, a senadora Simone Tebet defendeu que o governo federal cometeu crimes no combate à Covid-19, em especial no que diz respeito à compra da vacina Covaxin. Os documentos estão aí. E Covaxin é o contrato mais escabroso que eu vi. Tentaram pagar antecipadamente 45 milhões de dólares para serem pagos no paraíso fiscal por uma vacina que não tinha comprovação científica para poder trazer para cá sem nenhum critério. E quando nós denunciamos, como denunciamos a tentativa de levar vantagem de $1 por vacina, eu especialmente, fui processada no Supremo Tribunal Federal por um ministro do atual presidente. A candidata do União Brasil, Soraya Tronic, cobrou a realização de uma grande reforma tributária e apresentou a proposta de um imposto único. Com um imposto só, diminuir o preço dos alimentos, trazer mais dignidade para todas as pessoas. Iremos tirar o imposto de renda e o INSS de todos aqueles que recebem até 5 salários mínimos. Essa proposta está madura e ela sim pode ser aplicada e eu desafio qualquer pessoa para que debata essa proposta conosco. O agronegócio esteve presente no discurso de Felipe Dávila, que afirmou que o setor é o orgulho do Brasil. O agronegócio é um exemplo para o Brasil. É o único setor da economia que consegue competir na economia global.
Portanto, infraestrutura para o agro é vital para continuarmos a exportar mais. E outra, para ajudar o agro a exportar não só commodity, mas bens de maior valor agregado. Política, com Dora Kramer. Agora nos seguramos aqui, guardamos os comentários para você. Aí a gente vai destrinchando juntos aqui o debate de ontem até 7h25 da manhã. O que mais lhe chamou a atenção, Dora? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos, todo mundo madrugando, trabalhando até tarde, já animado aqui. Nessum dorma. Menino, olha, seguinte, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, quem ganhou o debate foi o debate. Porque, olha só, há muito tempo que eu não vejo um debate bom assim. Porque vamos e venhamos, os debates, ultimamente, estavam muito aborrecidos, xoxos, muito amarrados. Olha só, eu não sei se foram os candidatos, se foi a regra, o formato, mas o negócio foi muito bom. Achei de ótimo nível, todos se apresentaram, cada um ali do seu jeito, né? Se vocês quiserem, falo aqui um a um. Vocês querem, né? Sim, sim, vamos lá. Começamos por qual deles, hein, Dora? Sabe por quem tá na frente? Lula? Lula, começamos pro Lula. Pois é, o Lula frustrou um pouco a sua torcida, né? Porque ele tinha ido super bem ali no Jornal Nacional, foi apagado, se embananou na questão da corrupção, tentou fazer umas dobradinhas com Ciro e Simone Tebet ali para atacar o Bolsonaro, não foi bem sucedido, porque eles não entraram na dele, então não foi legal para o Lula. Vamos ao segundo colocado. Presidente Jair Bolsonaro vinha caminhando razoável até que deu aquela pisada na bola gigantesca ao fazer grosseria com a jornalista Vera Magalhães. Negócio totalmente gratuito, ali ele não se conteve, externou a sua raiva e ali aquilo marcou a participação dele no debate e deu margem, obviamente, a várias críticas aos seus opositores. Luiz Felipe Dávila, legal, se apresentou ali como cara liberal, normal. Soraya Tronic... Peraí, Dora, deixa eu puxar de volta aqui. E o Ciro? Bom. A gente tava na hora. Mas eu ia chegar lá. Mas tá aguardando. você tava na Achei ordem. que a gente tava mantendo faltou lá. o Ciro e a Tebet. Ok, vamos lá. Então, vamos então de Ciro, voltamos ao Ciro. Olha só, achei o Ciro Gomes, assim, muito bom, porque ele sempre é bom, faz aquela apresentação, mas a gente não entende direito do que ele está falando, não consegue reter, porque é tanto número, é tanto vai e volta, é tanta mirabolância que a gente não consegue entender. Mas ontem ele não estava assim. Primeiro chamou as pessoas, o eleitor de irmão, irmã, foi claríssimo. O Ciro, nessa toada, ele vai muito bem, ele saiu super bem. Falei da Soraya Tronic, um pouco confusa, mas ali também um bom nível. Simone Tebet, todo mundo concorda, foi o destaque, né? Ela, nas redes sociais, acompanhei tudo o tempo todo, ela teve um desempenho tido como o melhor. Bom, se isso é suficiente para mudar a toada das pesquisas, a toada da eleição, são outros 500 cruzeiros. Cruzeiros, meu, coisa antiga, outros R$500. Bom, porque, olha só, debate, quem ganha o debate não necessariamente ganha eleição. Eu lembro do Brizola ganhava tudo quanto era debate e perdia tudo quanto era eleição, pelo menos a nível nacional, né? Ganhou aqui no Rio. Mas, enfim, que mais que a gente pode falar? Sabe uma coisa que eu senti falta? O assunto, quer dizer, senti falta, anotei que não foi tocado, foi a questão das urnas eletrônicas. Ninguém questionou, talvez para não dar palco ao presidente da República e considerar essa uma página virada, esse assunto encerrado,
urnas eletrônicas ok, sistema eleitoral ok, e vamos em frente. Mas o candidato acaba falando, né? Se ele quiser, se fizer parte do rol de assuntos a serem tratados, não importa se ninguém pergunte. Ele vai lá e fala. E Bolsonaro não falou. Pois é, mas para ele não é interessante. Pois é, o que pode nos dar a esperança de que, de fato, quem sabe, esse assunto não seja uma página virada. Agora, voltando a Lula, para a gente agora destrinchar um pouquinho mais. Ele não lhe pareceu disperso, Dora? Como se estivesse em outro lugar? Parecia tão concentrado e tão incisivo, né, e tão claro na entrevista ao Jornal Nacional. E ontem a teoria do tio Rei é que ele pode estar jogando uma retranca. Pode ser, mas se era uma retranca, foi uma má retranca. Teve momentos ali que a gente não sabia se ele já havia completado ou não a frase, ficou até um clima de dúvida. Não respondeu a perguntas que foram feitas, né? Levantou mal a bola, achando que Simone Tebet cortaria na cara de Bolsonaro e a bola bateu no nariz dele. Não parecia o Lula dos debates. E não explorou, por exemplo, o orçamento secreto, Rachadinha. Que poderia ter explorado. Rachadinha, né? Eram armas importantes a serem utilizadas também, né, Dora? Me deu a impressão que o ex-presidente Lula estava instruído para não criar confusão, para jogar na retranca. E aí foi mal, porque, como bem definiu o Megali, foi uma má retranca. Jogou mal nessa posição. É aquela coisa, né? A pessoa chega lá, não tem um ambiente favorável, não tem, um ambiente confortável, porque foi questionado. E eu acho que ele se surpreendeu um pouco, imaginando que o único alvo seria o presidente Bolsonaro e que ele poderia recorrer, como ele tentou, aos companheiros de bancada, aos oponentes, para fazer ali um jogo combinado, só atacando o Bolsonaro. Saiu-se mal. A impressão que me deu, e pode ser só uma impressão, é que Lula e Bolsonaro não vão querer mais participar de debate, se depender da vontade deles. E que, se depender da vontade de Simone Tebet, ela vai querer um debate por dia. E Ciro Gomes também, não é? Que mais? Perguntem. Bom, eu ia fazer a pergunta com relação ao que aconteceu com a jornalista Vera Magalhães, né? Porque também acabou ganhando um destaque enorme por aquela agressão, a gente pode chamar de agressão, né, do presidente da República contra uma jornalista tão respeitada, uma jornalista com uma carreira tão concreta, né, e sólida. Dora, por um lado isso é muito negativo, né, mas por outro acabou elevando esse tema das mulheres, a importância das mulheres e o desequilíbrio que há, né, entre homens e mulheres, por exemplo, na composição dos ministérios nesse debate, né? A mulherada virou protagonista do debate, não, Dora? Sim, ele acabou levantando uma bola que foi cortada por todos os lados, né? Uma agressão, ainda que a Vera não fosse o que como você bem descreveu, jornalista respeitada de carreira sólida, aquela agressão absolutamente gratuita acabou mostrando, né, uma face que o presidente Jair Bolsonaro gostaria de que não fosse mostrada no debate, né? Uma coisa raivosa, uma coisa preconceituosa, e aí a bola foi cortada por todos os lados, um pouco tardiamente. Os outros candidatos, o Lula e o Ciro, reagiram. O Ciro foi na hora, Dora. O Ciro me representou ali, porque na primeira oportunidade que ele teve de falar, inclusive ele falou já com o microfone desligado, ele deu um pito no Bolsonaro, não só no Bolsonaro, mas no clima de agressividade da campanha, e me representou ali, foi muito bem naquele momento. Verdade, desculpa, eu não tinha me atentado quanto a isso. Prestei mais atenção no Lula quando ele fala só do fim, e não cita o nome da Vera, né? Porque a Vera também, como deve ser o jornalista, é uma profissional que tem um senso crítico ali. A Vera não se entusiasma com as coisas, ela tem um senso crítico. E aí, senso crítico não é exatamente o que os políticos gostam. E não tem que gostar mesmo, cada um na sua, cada um no seu quadrado. Mas as mulheres se saíram muito bem. A Soraya Tronic, gente, não se saiu mal ali, uma pessoa. Não tinha alguém nesse debate
Eu acho que o que foi o principal deles é que não tinha ninguém que deixasse a bola cair, sabe? Que imprimisse aquele clima, aquela coisa mais ou debochada, ou aborrecida. Né? A gente viu em muitos outros debates, por causa da presença até de candidatos ou folclóricos, ou sem nenhum muito nada a dizer, a coisa caía um pouco. E eu achei que não. Achei que o nível, o interesse do debate, ele ficou super alto do começo ao fim. E olha, mais uma vez, quem ganhou o debate foi o debate, como há muito tempo eu não via, parecia uns debates logo lá no início, já no início da redemocratização, das eleições diretas, quando os debates começaram a tomar espaço, eles eram mais contundentes, mais produtivos. E esse debate, ele recuperou esse clima e mostrando como é importante. Porque candidatos que estão lá atrás das pesquisas, que não pontuam bem, que não despertam o eleitorado nas pesquisas, tiveram oportunidade de se mostrar. Agora, estou curiosa, imagino que todo mundo, para saber qual é o reflexo disso na intenção de voto mesmo, que essa é que interessa. Glória a Deus, né? Ô, Dora, a gente, quando acompanha as pesquisas mais recentes, identifica o seguinte, que 70% do eleitorado de Ciro Gomes estão propensos a mudar o seu voto, né? É o eleitor mais propenso a mudar de voto. Agora, depois de ontem, com um bom desempenho de Ciro Gomes, e quero juntar aqui também o bom desempenho da candidata Simone Tebet, esse eleitor que talvez mudasse, migrasse de voto, transformasse o seu voto em um voto útil, digamos assim, rejeitando um ou outro candidato entre os dois que lideram a corrida, o que a gente pode esperar, hein, Dora? Esses votos permanecerão ou aumentam para Ciro e Simone, e de onde eles saem? Eles saem do eleitor que hoje está com o ex-presidente Lula? Querida Sheila Magalhães, aí você quer que eu destrinche a cabeça do eleitor pela lógica, olha só. É o que você quer, de preferência quem vai ganhar a eleição. Tem essa parte também. Votos. A gente chega lá até às 7h. Tem isso. Olha só, é difícil dizer, por isso que eu te falei, eu estou curiosa para saber como é que vai ser o efeito, porque uma coisa é o que a gente vê, o que a gente analisa, a nossa cabeça de analista, de pessoas acostumadas às coisas da política, a outra coisa é a expressão, é a vontade do eleitor, porque ele pode dizer assim, Sheila, não, o Ciro foi maravilhoso, a Simone foi um espetáculo, olha, belos desempenhos, mas eu não quero, aspas, perder o meu voto, que eu acho um conceito muito ruim, essa história de perder o voto. Você nunca perde o seu voto quando você expressa a sua opinião. Então, o que eu posso te dizer, Sheila, brincadeiras à parte, é que eu tenho expectativa, eu espero que esse tipo de exposição, com clareza, com conteúdo, teve conteúdo ali também, isso possa fazer com que o eleitorado que não quer ficar preso à lógica do menos pior e tal, possa fazer as suas escolhas, pelo menos no primeiro turno. Ora, quem quiser, quem tiver convicto de que o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula são seus candidatos, vão ser governantes mais bem-sucedidos, ok, muito bom. Isso é motivação para a pessoa votar. Cada um escolhe de acordo com a sua convicção. Agora, é interessante que o eleitorado, ou melhor, eu espero que o eleitorado aplique o mesmo se tiver gostado do desempenho dos outros candidatos, para que a coisa não fique naquilo que a gente sempre fala, da briga de torcida. Escolher, bom, gostei mais desse, gostei mais daquela, mas enfim, ganhe quem tiver na frente, quem tiver a maioria,
É assim do jogo. É isso que eu espero, Sheila. Eu não sei se é o que vai acontecer. Dora, tem uma proposta para você. São 7h24, a gente tem que te liberar, mas não gostaríamos. Porque não a gente queremos. tem muito Nem eu. então ótimo. Então ótimo. Pronto. A minha proposta é a seguinte: a gente vai sair agora da propaganda política, aí a gente vai abrir o horário para todo o Brasil pela rádio, que tem gente que não está nos ouvindo, embora a nossa audiência esteja maiúscula aqui no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente vai dando as notícias a respeito do debate e pontuando com os seus comentários. Que tal? Você topa? Mais 10 minutinhos? Topa, a partir de que horas? Não entendi Agora. nada, seja mais Em claro. 30 segundos. É só ficar no ar. Nesse momento? É só ficar no ar. Isso, Isso, seja direto, amigo, assim, vamos lá. Era mais simples assim. Dora, você pode Ô, ficar Dora, mais 10 minutos com a gente? Agora eu quero usar meus 2 minutos. Eu quero usar meus 2 minutos. Preciso me apresentar ao eleitor. Então vamos lá. Faltam 5 segundos para acabar? Vamos lá, sobe a trilha. Não me alongarei, são 7h25. Bem-vindo a você que não estava conosco pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo aplicativo Band Play. Bem-vindo a você que estava na rádio acompanhando a propaganda eleitoral gratuita um dia depois do primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Bem-vindo a você que nos acompanha da maneira mais tradicional pelo rádio. Bem-vindo a você que, na verdade, é a maioria, né? Porque embora o rádio tenha ganhado imagem, tenha ganhado muito alcance com a internet, rádio é rádio. Carla Bigato está conosco, Sheila Magalhães está conosco. Mais uma vez, bom dia, gente. Bom dia. Oiê. E estávamos proseando aqui com a Dora Kramer pela internet, falando do debate, mas há tanto a comentar que a gente pediu para a Dora continuar um pouquinho mais com a gente. Dora, agora bom dia para todo o Brasil. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Então o nosso combinado é o seguinte... Diz aí se eu preciso repetir o que eu falei. É bom. A gente vai reconduzindo aqui a conversa. A gente vai tocando. A gente vai Tá legal, iniciar vamos o giro de manchetes e aí vai pontuando com os comentários da Dora Kramer. Vambora, Carlinha? Vamos sim. Bom, quem está acompanhando a nossa programação pelo YouTube vai assistir esses trechinhos aqui das falas dos candidatos com imagem também, são imagens do debate de ontem. Bom, o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República é marcado por embates entre Jair Bolsonaro e Lula e ataques aos dois pelos demais adversários. O encontro foi realizado ontem à noite aqui na sede da Band e reuniu uma rede de emissoras, o Grupo Bandeirantes, o UOL, o Jornal Folha de São Paulo, TV Cultura, além do Google e do YouTube. Sorteado para fazer a primeira pergunta, Jair Bolsonaro, do PL, lembrou os casos de corrupção na Petrobras e o dinheiro desviado dos cofres públicos. Escolhido para a resposta, Lula, do PT, se esquivou, afirmou que os dados são mentirosos. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Era preciso ser ele para me perguntar, e eu sabia que essa pergunta viria. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. Começando por Bolsonaro, então. Na entrevista pré-debate, Dora, ele já havia dito que abordaria bastante o tema corrupção e foi exatamente o que ele fez. Chamou Lula de ex-presidiário 2 vezes, sempre tentou, sempre que pôde, retornou ao assunto e tenho dúvidas se Lula conseguiu... Aliás, não tenho dúvidas de que Lula não conseguiu responder de forma eficiente a esse questionamento que deve continuar permeando o debate, não o debate eleitoral, mas o debate público mesmo. Dora. Era o que eu ia te dizer, eu não tenho a menor dúvida disso, porque o Bolsonaro foi direto na pergunta,
e o ex-presidente Lula não respondeu diretamente. Ele fez de novo aquela coisa de citar os instrumentos aprovados do governo dele de combate à corrupção, mas não é disso que se trata. A despeito de todos esses instrumentos, estava lá a corrupção. E aí ele tenta sair do assunto, não sair muito, não deixar de lado completamente e fica confuso. Foi o que passou para as pessoas, que ele fugiu da questão. Dora, ali num outro momento, ao falar das ações da Lava Jato, o ex-presidente Lula, candidato pelo PT, disse que Jair Bolsonaro só conseguiu se eleger porque ele foi preso. Vamos acompanhar esse trecho também. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui candidato para ganhar as eleições e aí sim, num decreto só, eu pagar todos os seus sigilos que eu terminou quero. Seu tempo. E aí, Dora, o que você achou? Convincente a resposta? Porque é curioso, a gente estava comentando aqui fora do ar, né? O candidato Lula, quando foi perguntado, disse, olha, eu sabia que essa pergunta viria sobre corrupção, mas aí começou a se enrolar muito. Que bom que veio dele. Que bom que veio dele e tal. E demorou muito para começar, de fato, a responder. O quão convincente foi isso? E o quanto Lula, de fato, teve clareza para responder isso, Dora? Não teve clareza, foi ruim, e essa não é uma avaliação só nossa, tá? Isso você vê pela reação dos apoiadores, mesmo os mais entusiasmados apoiadores do presidente Lula, reagiram com timidez, vários admitindo que ele não foi bem, sabe, e essa coisa de dizer, Bolsonaro foi eleito só porque ele estava preso, não se sabe se o Lula concorresse àquela eleição, se ele ganharia, ou até que ponto o Lula ressurgiu justamente por causa do desempenho do Bolsonaro depois de eleito. Então, essa é uma questão que não vai ser resolvida. Mas esse ponto que você traz, Sheila, do quanto o presidente se enrolou na questão da corrupção, dá à campanha dos oponentes uma ideia clara de que este é um ponto a ser explorado, porque aí também dá à campanha do Lula uma oportunidade de dar uma corrigida, de dar uma fortalecida aí nesse setor, porque senão já se viu que é um flanco aberto e que precisa ser fortalecido. Bom, outro embate entre os dois aconteceu quando ambos foram questionados pelo diretor nacional de conteúdo aqui do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, sobre o futuro do Auxílio Brasil de R$ 600 para 2023. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Para o PT, quanto pior tiver o povo mais pobre, melhor é para eles fazer política em cima disso. No momento, o Auxílio Brasil é de R$ 600. É importante lembrar que a manutenção dos R$ 600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. A segunda coisa, que é em verdade, é que o PT, já faz 2 anos que o PT tem reivindicado os R$ 600 no Bolsa Família. Olha, o PT foi contra os R$ 400 lá atrás, votou sim para de mentir. Está no teu DNA, mentir e inventar números. Né? No corrente ano, discursaram contra e votaram a favor. Questão de LDO, você resolve. Eu tenho contato com liderança da Câmara. Bom, aí como envolve acusação de lado a lado, envolve promessa que a gente só vai saber se vai ser cumprida quando o dia chegar, eu sugiro que a gente coloque o Ciro aqui na conversa, a não ser que você tenha mais algum pitaco a respeito desse assunto, Dora. Tenho. É muito difícil, acho que impossível, com todo esse embate de números 600, 400, era 190, não adianta, gente. O carimbo, a marca, o pai, para usar uma expressão populista, dessa história
de auxílio, de essa compensação, isso é do Lula. Aí vai ser difícil, quase impossível, o Bolsonaro tirar essa bandeira dele. Bom, agora o Ciro entra na história. Lula e Ciro Gomes, que já foram aliados, né? O segundo foi ministro, inclusive, do primeiro, relembraram a eleição de 2018, quando, depois do primeiro turno, o ex-ministro viajou à França e não declarou apoio ao então candidato do PT, Fernando Haddad. Eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram. O Dora, o Lula fez vários elogios ali ao Ciro, disse que há 3 políticos que ele considerará até a morte, que são Mário Covas, era o Requião, o segundo, né? E o Ciro era o terceiro, porque o Ciro, meu companheiro, etc., chamou pra dançar e o Ciro não topou. Não? Tentou fazer a mesma coisa com a Simone Tebet também, né? Não Chamando colou. pra junto e não colou, né? Não colou. O Ciro veio lembrando... Pois é, né? Tentou adoçar ali a Simone Tebet. E o Ciro, quando ele fala de encantador de serpentes, o Lula tem que ver que ele não é o único a saber por onde as cobras andam, tá certo? O Ciro tem larga experiência, não caiu nessa armadilha. Essa história de foi para Paris, bom, o Ciro voltou e já disse que votou no Haddad. E daí que ele foi para Paris? E daí que ele não declarou apoio? Ele tem o direito, as pessoas não são obrigadas a declarar apoio, tá certo? O PT, por diversas vezes, fez assim, deixou o Ciro de lado, para usar uma expressão amena, tá? E aí é contra isso que o Ciro também reage. Então, quando o Lula faz essa tentativa de encantar, de trazer para o lado, soou um pouco, eu não vou dizer ingênua, mas primário, sabe? É não considerar a capacidade do outro de detectar a armadilha e não se deixar aprisionar por ela. Bom, eu puxei um pouco mais cedo esse tema aqui com a Dora Kramer, para quem estava pela internet. Ainda durante o debate, né, Jair Bolsonaro foi criticado depois de atacar a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, que fez uma pergunta a Ciro Gomes. Olha só, ela fez a pergunta a Ciro Gomes sobre vacinação, com possibilidade de comentário de Jair Bolsonaro, e ele usou esse tempo para atacar a jornalista. Vamos acompanhar esse trecho. Em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral? Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Eu quero reconciliar o Brasil. Enquanto persistir esse nível de agressividade, isso vai produzir coisas que o Brasil não merece. E nós precisamos restaurar a paz. Bom, um pouco mais à frente, a candidata Simone Tebet do MDB voltou ao assunto dizendo que Bolsonaro faz ataques sucessivos às mulheres. O candidato Bolsonaro, como deputado, defendeu um assassino de uma mulher no Senado. Defendeu um torturador de mulheres, assim mesmo, no plural. Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride as mulheres brasileiras. Eu mesma já fui vítima, repito aqui, de violência política de seus ministros. Pois é, Dora, a gente falou um pouquinho mais cedo sobre isso, como as mulheres, elas ganharam protagonismo
nesse debate, né, especificamente, mas em parte por causa desse ataque direcionado, né, do presidente da República, Vera Magalhães, uma jornalista com a carreira tão sólida. Pois é, mas só fica quem é que ganhou, quem perdeu nessa história, tá certo? Ele levantou a bola, o assunto das mulheres veio à baila, ele disse uma coisa que virou até deboche: as mulheres me amam. Ora, meu Deus do céu, as pesquisas dizem que é onde ele perde mais. A partir daí, o presidente tentou amenizar o tom. Vocês repararam? Falando assim mais calmo, tal, claramente instruído, recebeu ali uma colinha, um papel para falar das realizações dele na questão de assuntos que interessam ao eleitorado feminino, mas não deu, porque o estrago estava feito. Essa pergunta da Simone Tebet, direta, por que tanta raiva das mulheres, é uma coisa assim, que você não presta atenção nem na resposta. Na verdade, eu nem lembro o que ele respondeu. Fica a pergunta. Então, o presidente Jair Bolsonaro, que precisava falar para esse eleitorado, que está precisando, que quer entrar, tanto que ele citou a mulher dele, a senhora Michele Bolsonaro, algumas vezes tentando fazer ali, trazer esse protagonismo, mas não conseguiu, porque a grosseria foi tanta e tão gratuita, parecia aquilo que a Simone Tebet chamou de raiva mesmo, porque quando a Vera faz uma pergunta por um outro candidato, uma pergunta sobre vacina, não havia nenhum ataque a ele, ele reage daquela maneira como quem estava com aquilo na garganta, né? E expressa raiva, exatamente como disse a senadora Simone Tebet. Dora, para a gente fechar a conta aqui, ainda falando sobre o tema mulheres, Jair Bolsonaro se defendeu, disse ter criado dezenas de leis em defesa das mulheres. Vamos ouvir aqui mais um trecho. Eu fui o governo que mais sancionou leis defendendo mulheres. Hoje é o dia do voluntariado. Eu quero cumprimentar a primeira-dama pelo brilhante trabalho que ela faz nessa área. Nunca foi procurada por Vossa Excelência para tratar desse assunto. 2 mulheres foram na CPI da Covid. A senhora Nise Yamaguchi e a senhora Mayra, lá do Ceará. Foram maltratadas, foram esculhambadas, foram humilhadas. Onde estava Vossa Excelência, que era da comissão da Covid? Estava escondidinha, apoiando Renan Calheiros, Omar Aziz, apoiando essas pessoas. Quero lembrar de um detalhe que vem logo na sequência, ainda nesse debate, que o candidato Jair Bolsonaro teve a possibilidade de fazer uma pergunta logo na sequência. Ele tinha como opções perguntar a Ciro Gomes, Soraya Tronic e Simone Tebet. Ele disse: eu quero perguntar para Ciro Gomes, e minha pergunta é sobre mulheres. Ou seja, ele tinha 2 mulheres a quem fazer perguntas sobre mulheres e, no entanto, preferiu dirigi-la a Ciro Gomes. Ô Dora, eu quero saber de você, já que o voto feminino pode ser decisivo nessa eleição, né? A gente tem falado de como as candidaturas e as campanhas precisam conquistar esse voto. E é um grande desafio para o presidente Bolsonaro. Quem ontem conseguiu, de fato, conquistar o voto feminino? Bom, é o seguinte. Quem agradou, vamos lá, de novo colocar as coisas, a Simone Tebet, né? A Simone teve um desempenho. Agora, se isso vai se reverter em voto, porque, gente, a cabeça do eleitor, com essa lógica de perder voto, de querer sempre ganhar, não votar em quem lhe agrada mais, em quem lhe representa mais, e votar em sim, de acordo com a corrida das pesquisas, isso é muito ruim para o processo eleitoral e para a construção de novos eleitores, né? Eu nem sei te dizer se o presidente Jair Bolsonaro, com esse desempenho, perdeu mais votos. Com certeza não ganhou, tá certo? No eleitorado feminino. Agora, perder naquele eleitorado que já é firme dele, acho que não perdeu. Agora, ele precisa conquistar. E isso ele não conseguiu conquistar. E o ex-presidente Lula também não teve nenhum destaque nesse setor. Então, se fosse para fazer assim, uma impressão, eu diria que a Simone Tebet, não é? Teve melhor desempenho. Agora, de novo, se isso vai
se materializar em votos, é uma coisa que a gente vai ter que ver, não tem outro jeito. Vamos ver como é que se comporta o eleitorado. Então, para encerrar, Dora, em um minuto, já que a gente está em clima de debate, as suas considerações finais. Candidata. Quem ganhou, quem perdeu? Vou repetir o que eu disse lá na nossa outra. Quem ganhou o debate foi o debate. Boa. Não vi um debate, não vejo um debate tão bom. E olha que vejo debate desde 1901, tá certo? Ou seja, desde sempre, na redemocratização, tá, gente? Antes não estava viva também. Mas esse me pareceu, sabe, recupera aqueles velhos debates. Lembra, como todo mundo ultimamente, mas o debate foi xoxo, debate isso, ninguém aguenta. Esse debate foi fundamental. Eu só espero que os candidatos que não tiveram o melhor desempenho, que não foram os melhores e que são os líderes das pesquisas, não queiram, por causa disso, fugir, evitar o comparecimento a novos debates. Isso é o que eu espero, porque, olha, esse de ontem mostrou o quanto necessário, que não é um instrumento que passou, tá certo? Só a internet. Não. Televisão, todo mundo está concordando e fazendo essa análise. Tem um papel fundamental. Vou repetir. Quem ganhou o debate foi o debate. Muito bem, muito bem. O nosso trabalho não terminou, na verdade ele só começou, agora vem as repercussões e tudo que envolve um debate dessa magnitude, os outros debates das outras emissoras, a eleição em si, o segundo turno, se houver, a coisa mal começou. A gente dormiu muito pouco, mas as noites mal dormidas vão se tornar cada vez mais frequentes e é isso aí, é parte do ofício, a gente gosta muito. Dora, mais uma vez, obrigado pela sua participação, amanhã a gente volta a conversar, beijão. Legal, tchau, até amanhã. Tchau, obrigada. Beijo, muito Dora. bom, Dora. Um beijo grande pra você. Bom, o debate, claro que todo mundo fala sobre isso e falou sobre isso no Brasil, acabou ofuscando um pouco, né? A cantora Anitta, que fez história e conquistou um dos maiores prêmios da música nos Estados Unidos. Conta tudo, Bruna Baroni. Anitta é a primeira brasileira a conquistar o VMA, prêmio organizado pela MTV nos Estados Unidos. A artista venceu na categoria de melhor clipe de música latina com a canção Envolver, que chegou ao primeiro lugar no ranking mundial do Spotify no início desse ano. Ela também se apresentou ao vivo na premiação, que foi realizada ontem à noite. No discurso da vitória, Anitta se mostrou surpresa com a conquista, enalteceu o ineditismo do Brasil na cerimônia e comemorou a evolução do gênero funk. O pessoal tá dizendo o quê, Sheila? Que a Anitta ganhou o debate? Foi ela que ganhou o debate ontem, Anitta. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, eu vi o senhor todo pimpão ontem nos bastidores da Bandeirantes no Morumbi, nos momentos que antecederam este debate que parou o país. A Bandeirantes sempre na frente. Meu Deus do céu, que beleza! Parabéns ao Grupo Bandeirantes e o nosso comando de jornalismo, né, do Fernando Mitre, do Rodolfo Schneider, e olha, foi realmente espetacular. Agora, eu queria abraçar aí também, né, vocês todos aí no estúdio, lembrando que o Megali errou o placar, porque tivemos o São Paulo dele, ô meu caro Megali, que vergonha! Parabéns ao Fortaleza, mas perder pro Fortaleza em casa, não sei quem tá pior, o São Paulo ou o Galo. Foi um final de semana em que o Palmeiras, para variar, mostrou sua força contra o Fluminense, placar de 1-1, o nosso glorioso Rome, que está mudando o nome para Romark, ele pensa que ele é uma bicicleta Monark, entendeu? E ele fez um gol de bicicleta realmente espetacular. E olha, pode parar o campeonato com essa porcaria de turno e retorno, pontos corridos. Já acabou. Palmeiras já é o campeão. Só tem cumprimento tabela, essa desgraça desse sistema de pontos corridos, turno e do retorno. Tem que ter mata-mata.
O mata-mata é o grande oxigênio da bola. O mata-mata é a grande emoção que temos no futebol do planeta. Burros, tem um chute no traseiro desse sistema de turno-retorno nos pontos corridos. É uma coisa nojenta. Grande abraço para vocês e até amanhã.